Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Domingo foi bom? Votaram? Aqui não tem segundo turno, né? Verdade, não tem segundo turno. Bom, essa semana nós tínhamos falado que haveria o curso, correto? Quinta-feira. Nós adiamos para quinta que vem, porque tem a galera que vai estar em prova na faculdade, então nós colocamos para a próxima quinta, amém? Então, vai ter ministração online na quinta-feira. Então, na outra quinta haverá o nosso curso. E não nesse próximo domingo, no outro domingo nós faremos a Santa Ceia aqui na igreja. Então, nós teremos a Santa Ceia. Pastor, como vai funcionar digital? Digital, infelizmente, não vai ter. Então, vai ter aqui na igreja, tá? Vai ter o culto normal, porém na hora da ministração da ceia, será feito só aqui. Tá bom? Gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos, nós pudéssemos orar, pode abaixar um pouquinho a luz. Vamos colocar agora a nossa atenção em Deus, nosso pensamento em Deus, tanto você que está em casa, como você que está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, por tua graça, por tua bondade, por tua unção em nós. Em o nome de Jesus, desde já nós paralisamos qualquer pensamento, qualquer intenção, ou qualquer outra coisa, deste mundo ou de qualquer outro, de tirar a atenção dos filhos de Deus. Em o nome de Jesus nós declaramos isso. Nenhuma ferramenta, nenhum pensamento ou qualquer outra atitude tem poder sobre nós aqui. Nós estamos debaixo da atmosfera dos céus. Nós te agradecemos, Pai, por essa atmosfera. Te agradecemos por este favor dia após dia. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender o que a sua palavra quer falar conosco. Em o nome de Jesus, Pai, queremos ser instruídos, queremos aprender mais da sua palavra, queremos crescer no Senhor, queremos continuar crescendo, Pai, até atingir a maturidade no Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Te agradecemos, te louvamos por tudo que temos. Te agradecemos pelo pão, te agradecemos pelo teto, te agradecemos pela provisão que o Senhor não tem deixado faltar às nossas casas. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode acender a luz, por favor. Palavra simples, rápida, tá? Não vai demorar muito, tenho tomado cuidado com isso, para todos chegarem no horário correto em suas casas. Vai ser bem tranquilo, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, aumenta um pouquinho aqui para mim, por favor, da microfonia. Romanos capítulo 8. Já assinaram o Disney Plus? Mais um entretenimento para roubar a nossa atenção, né? Agora tem o Plus, tem o Evangelista já assinou, né, Evangelista? Tá o quê? Sócio, vai rachar? Entendi. É uma sociedade, só o outro vai pagar. Entendi. Você vai entrar com conhecimento, é isso? Entendi. Pela graça. Romanos 8. Todos acharam o Novo Testamento? Romanos capítulo 8. Como está escrito na sua Bíblia, meu irmão Rogério, o título do seu Romanos capítulo 8.
A vida pelo Espírito. Feche sua Bíblia. Não fizemos, né? Ninguém nem me alertou, hein? Quem lembrou? Olha, diaconisa. A Silvana também lembrou. Só que não me alertaram, né? Obrigado. Levante a sua Bíblia, diga assim comigo: esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Agora abre de novo lá em Romanos 8. Pode abrir lá. Romanos, capítulo 8. Talvez o diácono Renan esteja careca de saber esse texto, né, diácono? Cadê você? Está escondido aí, hein? Trocou a camisa? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Como está escrito mesmo, irmão Rogério? A vida pelo Espírito. Os títulos da minha Bíblia geralmente, né, são grandes. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Os títulos da minha Bíblia, eles não são títulos, são frases inteiras. Então, talvez você já leu muitas vezes Romanos capítulo 8, e Deus tem algumas coisas para falar conosco a respeito desse texto, para todos nós que somos cristãos. Dentro desse texto, está tudo o que você precisa saber a respeito do que Jesus está fazendo, do que o Espírito Santo está fazendo, do que você era e do que você é agora. Está tudo nesse texto aqui de Romanos, capítulo 8, em diante. Preste atenção no que ele diz no versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando que não tem condenação para quem? Quem não é mais condenado? Ser condenado é algo bom? Esses dias aí, um artista famoso foi tirado de um filme porque ele foi condenado, ele perdeu na verdade, ele recebeu uma condenação, ele perdeu aquela causa, então ele foi condenado, bateu o martelo, ele realmente possuía culpa naquilo. E a palavra está falando, portanto, agora não existe mais condenação para quem está em Cristo. Se você quer sair da condenação, você precisa entrar em Cristo. É inversamente proporcional. Para sair da condenação tem que se estar em Cristo. Mas para se estar em condenação, basta estar longe de Cristo. Quando se está longe de Cristo, automaticamente somos condenados. Mesmo sendo uma pessoa boa, de boa índole, ou de qualquer outra coisa, só há a possibilidade de não ser condenado se estiver em Cristo, Sérgio. Que não andam segundo a carne. Como assim, pastor? Não anda segundo a carne? Que não é dominado pela carne, que não é governado pela carne. Quem está em Cristo já não é mais dominado pela carne, não é mais dominado pelos desejos físicos, não é mais dominado pelos desejos da alma, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão em Cristo não são condenados, e além disso, andam em Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Uma nova lei foi estabelecida. O pecado e a morte já não têm mais domínio sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre. Preste atenção, por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Caiu aí? Quebrou a tela? É o Xiaomi? 300 mangos para arrumar a tela, viu? Se for o iPhone é mais caro, 900. Cuidado aí, não quebre a tela.
Minha filha tem arremessado nos celulares aí, tem dado problema. Preste atenção porque o apóstolo Paulo falou isso em Romanos 8. Se você olhar um pouquinho atrás, no 7, e tem algumas pessoas que leem a Bíblia de forma superficial. O que é uma forma, o que é ler a Bíblia de forma superficial? Superfície é isso aqui, ó. Tá vendo esse carpetinho bonitinho aqui, ó? Isso aqui é a superfície, só que embaixo disso tem alguma coisa. Tem um material, tem uma madeira. Isso aqui é a superfície, mas aqui dentro tem algo a mais. E algumas pessoas, elas leem a Bíblia de forma superficial e ficam presas naquela impressão superficial. Não conseguem avançar. E muitas pessoas param aqui, em Romanos 7, e vou ler desde o 13. É maravilhoso. As pessoas pegam esse texto e fazem belas poesias, Diácono Gil. Poesias maravilhosas, veja só. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele está falando da lei de Moisés, 10 mandamentos e todos os outros mandamentos da antiga aliança. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, e algumas pessoas pegam só esses textos. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. E algumas pessoas pegam e começam simplesmente a parar aí, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele fala que na carne dele não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Já conversei com alguns que falam assim: ai pastor, mas sabe, é difícil viver essa vida cristã, pastor, porque o bem que eu quero eu não faço, mas sempre o mal está me acompanhando. Param nesse texto. Só que a carta aos Romanos não parou em Romanos 7, parou? Na sua Bíblia vai até mais para frente, né? Tem o 8 aí. Se tem o 8, significa que não acabou, correto? Preste atenção. 20, ora se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, pastor, o mal está comigo, pastor. Acho então essa lei em mim, eu li o 21, 22, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado, e está nos meus membros, no meu corpo. E algumas pessoas também param aqui: pastor, a Bíblia diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe do que Paulo está falando em Romanos 7, ele está falando da condição dele como um religioso. Paulo está falando da experiência que ele teve como um religioso, uma pessoa que apenas cumpria a lei do Antigo Testamento. É disso que o Paulo está falando. Paulo não está falando sobre a nova vida com Jesus, ele está falando que ele vivia debaixo do judaísmo, é disso que ele está falando. Ele está falando que havia alguma ligação entre a lei de Moisés e o pecado no corpo. É disso que ele está falando. Preste atenção. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele já, no 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele falou sobre a experiência dele anterior, mas no 8 ele começa a nova experiência, ele fala para nós, essa experiência que podemos viver hoje. Ele fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo, como fariseu religioso, estava falando que ele mesmo estava condenado, mesmo sendo religioso. Pastor, nossa pastor, mas eu sou tão bonzinho, mas precisa de Jesus. O malzinho e o bonzinho precisam de Jesus. A sua bondade excessiva não vai levar ao céu. Não vai. Não vai. Se você, sendo bonzinho, continuar no mesmo caminho que está sem Jesus, vai para o mesmo caminho que o malzinho, que também não conhece Jesus. Não há lugar de neutralidade. Não tem neutralidade. Ah, pastor, eu estou neutro nisso aí. Não tem neutralidade. Todos nós estamos debaixo de leis espirituais que existem, funciona. Pastor, mas eu não enxergo, não creio nisso. Você não enxerga, não vê, mas existe, a palavra de Deus está falando isso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pastor, não entendi nada que ele falou. Entendi nada, pastor, isso aqui parece um trava-língua. Porquanto o que era impossível à lei de Moisés, vista que ela estava enferma, ele está falando que a lei de Moisés estava doente, por causa da carne. A lei de Moisés estava doente por causa da carne. Preste atenção, na lei de Moisés, tudo o que era feito, apesar de ter princípios espirituais, era feito de forma carnal. Símbolos do que você viveria hoje. Estava enferma. Aí você se pergunta, por que Jesus, sendo Deus, não resolveu tudo? Preste atenção. Ele teve que vir em carne para que ele resolvesse o problema da lei que estava enferma na carne. Foi por isso que ele veio em carne, para você também que está em casa. Ele veio para solucionar o problema da carne e do pecado. Primeira coisa que você nota aqui, Jesus veio solucionar o problema do pecado. Pastor, eu não consigo sair do pecado. Consegue. Mas você tem que querer. Consegue. Mas você tem que desejar. Ah, pastor, mas eu oro, Senhor, me liberta dessa vida. Essa oração não será ouvida. Pode ter funcionado com algumas pessoas, mas essa oração não será ouvida. Por que, pastor, não será ouvida? Porque a palavra está falando que já não há nenhuma condenação. E ele já resolveu o problema do pecado. Agora nós precisamos nos resolver. Está compreendendo? Ai, Deus, tira de mim esse desejo. É você que tem que tirar. É eu que tenho que ler a palavra e desejar querer que esse desejo não continue fluindo em minha vida, tanto na carne como na alma. Porque ele já resolveu o problema. Ele condenou o pecado na carne dele próprio. Quando ele está na cruz, Marcel, ele está ali recebendo a condenação no próprio corpo, para que você não precisasse sofrer mais com o pecado. Preste atenção no 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que prestar atenção nisso, porque se você não entender isso, você não vai viver uma vida cristã de verdade. Vai vir para a igreja e vai viver apenas emoções, e são muitas emoções, dizia o Roberto Carlos, né? Logo logo o Roberto Carlos já está descongelado, vai cantar para vocês aí no Natal. Na verdade é no Natal que ele canta? No Novo, sei lá quando que ele canta. Sei que ele canta todo ano. São muitas emoções, né? As pessoas confundem, vêm para a igreja e não querem saber da palavra em si. E a palavra está falando, o pecado foi resolvido. Quando vamos nos acertar? Quando vamos querer? Porque ele já quis, ele já fez. Além de ele resolver o problema do pecado, está falando de Jesus. Sabe o que ele faz também? Ele coloca a nossa vida num padrão e num patamar espiritual. Sabe o que é um padrão espiritual? É quando as coisas do Espírito, elas têm mais valor do que as coisas da carne.
ou as coisas que nós enxergamos. Aí nós entendemos o que é um padrão de vida espiritual. Olha só o que diz o 4. Vou ler o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas carnais. É possível eu e você, nós nascermos de novo, recebermos a Cristo e continuarmos sendo governados pela nossa carne. É possível. É possível nós entendermos, chegarmos na igreja, recebermos, levantarmos as mãos e continuarmos sendo o quê? Influenciados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Porque os que são segundo a carne, eles vão se inclinar para o quê? Para as coisas que são da carne. Mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para quê? Para as coisas do Espírito. Querem as coisas do quê? Do Espírito. Desejam o quê? As coisas do Espírito. Que Espírito, pastor? O Espírito está aqui, ó. Olha onde está o Espírito de Deus. Não há como ocorrer um avivamento, reavivamento, sem isso aqui, sem a palavra. Não há possibilidade, pastor, eu sou dado a oração, mas eu não leio a palavra. Infelizmente, você está exercendo muito esforço, mas não está lendo a palavra. Infelizmente, a sua oração talvez não seja mais adequada, talvez as suas orações não surtam efeito. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Escolha um vício aí, pense num vício, qualquer, pense num vício. Pensou num vício? Agora, nós temos o exemplo do nosso querido Maradona, correto? Grande jogador de futebol? Um grande jogador de futebol. Mas qual foi o problema do Maradona? Você sabe. Havia um vício terrível que consumiu a vida deste grande jogador de futebol. Todo vício, ele leva a condições extremas, porque, querendo ou não, é uma inclinação do quê? Da carne. E quando nós nos inclinamos muito para a carne, automaticamente a palavra está falando o quê? Que gera morte. Mas se você escolher andar pelo Espírito, você terá vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. É só você se inclinar para o Espírito e vida e paz é o que será ministrado a você, é o que vai ser servido a você. Como assim, pastor? Vida aqui, vida depois. É paz aqui e paz depois. Ninguém está falando que as dificuldades vão sumir. Estamos falando de viver uma vida de forma triunfante. O que é viver uma vida de forma triunfante? Tudo vai dar certo na sua vida? Ninguém falou isso. Estamos falando que as coisas vão vir e você vai conseguir passar por elas, porque há algo interior em você, algo que é maior do que o que está no mundo. É isso que é a nova lei no Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo, não é o pastor William. Ele está falando que quem vive na carne não pode agradar a Deus, mas nós que vivemos no Espírito o agradamos, porque vivemos em fé. Isso é viver uma vida triunfante. Vocês, porém, não estão na carne, mas estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós ouvimos hoje em dia que todos são filhos de Deus. Não são todos os filhos de Deus. Falam aí fora, todos nós, todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é quem o recebeu como Salvador. Você escutou? Filho de Deus são aqueles que o receberam como Salvador. Então, se você recebeu a Cristo como o seu Salvador, então você se torna filho. Antes disso, você é criatura.
Apenas. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito ele vive por causa da justiça. E se o Espírito é daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vai vivificar os seus corpos mortais pelo Espírito que habita em vocês. Ele está falando assim, ó, eu resolvi o problema do pecado, Jesus resolveu o problema do pecado e colocou todos nós num patamar de vida espiritual, só que não para aí, Diácono Sandro. As coisas no reino de Deus, elas não param por aí. Ele agora começa a falar de um outro que está em nós. Ele começa a falar do Espírito Santo, do que o Espírito Santo está fazendo em nós. Às vezes as pessoas chegam à igreja, elas têm uma experiência e acaba aí. Às vezes o camarada ele chegou na igreja, ele queria virar apenas um pastor, e ele virou pastor e acabou. Ele só queria aquele cargo. Ele confundiu as coisas, ele achou que ele estava numa empresa, uma multinacional, ele achou que estava trabalhando em algum lugar, mas não é, no reino de Deus não funciona assim, é uma experiência contínua, é uma experiência que deve crescer, João Pedro, é uma experiência que deve frutificar dia após dia, mas paramos, mas ele está falando que há alguém dentro de nós nos ajudando. Ele diz assim, ó, no 13, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês morrem, mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, vocês viverão. Ele está falando assim, se vocês a partir de agora, que receberam uma nova lei, começarem a frear os desejos da carne, vocês vão viver. Entendeu? Se nós que recebemos o Espírito, começarmos a frear os desejos da nossa carne, nós viveremos. E aí ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele resolve o problema do pecado, ele nos traz uma nova lei no Espírito, e ainda diz que nós somos filhos, guiados pelo Espírito de Deus. É para todos vocês, é para todos nós, você guiado pelo Espírito de Deus. Agora, se você não entende, ou você não quer entender, não é algo que vai trazer problemas a mim. Sabe, às vezes dá a impressão, quando nós ministramos a palavra, as pessoas, algumas, e dá para perceber, que, eu já ouvi isso, então por que não pratica? Por que não pratica e vive à altura disso, para que você saia das enrascadas que você se mete? Sabe por quê? Amanhã é segunda-feira, ok? Hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira e tudo começa de novo. Os mesmos problemas vão ocorrer lá no seu serviço, pessoas que vão falar, lá na sua casa, talvez você more com outras pessoas que não sejam crentes, vão falar, são os mesmos problemas, e se você não mudar, vai dar o mesmo resultado, vai acontecer a mesma coisa, mas se você mudar, deixar o Espírito de Deus fluir em você, então resultados diferentes ocorrerão. Ele diz assim, porque, 15, vocês não receberam um espírito de escravidão, vocês não receberam um espírito para ficarem escravizados e para estarem outra vez em temor. Por que ele fala outra vez em temor? Porque nós vivíamos com medo. Como falamos semana passada, quando nós vamos em velório de pessoas que não são cristãs, a primeira coisa que a gente vê é um desespero. É um desespero porque essas pessoas não têm esperança, não conhecem a palavra, é um desespero só. Mas nós que conhecemos a palavra, temos uma perspectiva diferente. Não recebemos o espírito de temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pastor, eu não tenho referência de pai, eu não tenho referência de mãe. Pois bem, você recebeu o espírito de Abba, Pai.
Talvez o melhor pai do mundo não consiga ser a referência que você quer mais. O pai que está nessa palavra, ele é a total referência para que você tenha uma vida plena nessa terra. Talvez pessoas que você considere te magoem e te deixem chateado, chateada. Mas saiba de uma coisa, na palavra de Deus você encontra vida e paz. E olha só, além dele nos deixar o Espírito está conosco, e além de o Espírito estar em nós, nos deixando como filhos, olha o que diz a palavra: se nós somos filhos, além de sermos filhos, nós somos herdeiros. Ah, meu pai não me deixou nada, só me deixou dívida. Meu Deus, deixou uma dívida astronômica no banco. Meu pai não... Pois bem, olha o que a Bíblia diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra está falando que você é herdeiro juntamente com Cristo. Ai, pastor, eu não sou digno. Deus me livre, pastor, ser herdeiro com Jesus. Eu quero apenas um cantinho lá no céu, para quem sabe. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a palavra de Deus. Ele está falando que nós não merecíamos, mas Ele nos entregou todas as bênçãos espirituais. Ah, pastor, eu não quero bênção espiritual nenhuma. Eu queria um dinheiro bem gordo na minha conta, 2 milhões, pastor. Estava bom, já comprar uma casa, uma Mercedes, e comprar umas casinhas para viver de renda. Que maravilhoso, né? Essa bênção que você queria, 2 milhões. Grande porcaria. O seu dinheiro ia acabar um dia, você ia morrer, ia deixar para outros usufruir, e quando você chegasse do outro lado, infelizmente, você ia morar no céu, da boca do capeta. Céu da boca do capeta. É a verdade. Sabe, as pessoas têm uma ideia distorcida do que é uma vida triunfante. O que é uma vida triunfante? Não falta nada na sua casa. Você consegue viver de forma digna com aquilo que você recebe. Você consegue saldar as suas dívidas. Você consegue viver bem. Não estamos falando de ostentação, correntonas de ouro, carros rebaixados, né? Não estou falando disso. Ninguém está falando disso. Prosperidade, as pessoas pensam isso. Correntona de ouro, dinheiro voando, né? Festas, né? Uma biritinha. Nada disso não, galera. Vida próspera com Cristo é ter o suficiente para viver bem nessa terra de forma digna. Isso é prosperidade. O camarada ganha R$900, consegue viver bem. Como isso? Que mistério é esse? Ele tem Cristo. É esse o mistério. Está aí. Não são os 7 passos do grande coach ou de quem quer que seja. É ter Cristo e entender o que Ele deixou para nós. Isso é ter uma vida triunfante. Ah, pastor, eu sou o vermezinho de Jacó. Então fica sendo o vermezinho de Jacó. Boa sorte para você. Ah, eu sou... Então fica aí. Fica aí. Não estude a palavra de forma correta. Fica aí com esse pensamento totalmente aleatório de Deus. Se é certo que com Ele padecemos, preste atenção. Esse padecemos que Ele usa, não fomos nem nós, quem padeceu foi Ele. Mas quando Ele estava ali na cruz, Ele estava representando a nós. Ele padeceu por nós e nos deu a recompensa juntamente com Ele. Preste atenção nisso. Ele padeceu por você, nós não fizemos esforço nenhum. Que esforço que teve? Você carregou alguma cruz? Carregou alguma cruz? No máximo, a cruz que você carregou foi alguma de isopor para fazer algum teatro aí na rua. Acho que o Renan carregou alguma de madeira aí, por aí. No máximo essa aí. E não foi crucificado. Alguém aqui foi crucificado?
Ele padeceu para dar a recompensa que já era dele para nós. Você já pensou nisso? Ele padeceu para que eu e você nós tivéssemos a mesma recompensa com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Presta atenção. Pastor, hoje está chato, estou lendo a Bíblia. Mas que bom que está chato. Você precisa ler a Bíblia. Eu também preciso ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Presta atenção no 22. Romanos 8 e 22. Por causa do pecado, ele continua falando que toda a natureza foi modificada. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque até então, nosso corpo continua normal, o nosso espírito nasceu de novo, mas o corpo continua de forma comum, vai morrer. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Preste atenção agora, o que o Espírito de Deus está fazendo dentro de você. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A palavra está falando que quem ajuda as nossas fraquezas? Quem? Arlindo. Quem ajuda as nossas fraquezas? O Espírito. Muito bem. É o Espírito que ajuda as nossas fraquezas. Não é o Tião da borracharia. Não é a Vanderleia do açougue. Não é nenhuma das pessoas que ajuda as nossas fraquezas. Quem ajuda as nossas fraquezas é o Espírito de Deus. O pastor não me ajudou. O pastor é falho. O pastor pode ser que não ajude mesmo. O pastor pode estar... Sou um ser humano. Não sou um ser humano? Sou um ser humano. Não sou nenhum ET. O pessoal às vezes acha que pastor é ET. As pessoas entram na igreja achando que não tem deficiência, não tem nada. É tudo perfeito. Não, pessoal, todo mundo ser humano. Não tenho anteninhas, não sai daqui, não sai asa e não sai voando não, viu gente? Sou ser humano, tenho falhas, posso falhar em algum momento, mas a palavra está garantindo para você e para mim que há alguém que ajuda as nossas fraquezas. E quem é esse alguém? O Espírito Santo. Pastor, seria tão bom ter vivido na época de Jesus. Que lindo que seria encontrar Jesus. Queria tanto dormir no barquinho. Eu queria ser como João, encostar o meu ouvido perto do peito dele para ouvir as batidas do coração, né? Tem pessoas que são assim. Tem até músicas: Senhor, eu quero esconder o seu sapato, jogar o seu chinelo não sei aonde, vou guardar, tem uma música assim, não tem? A gente já cantou há muito tempo. Que letra bonita, a gente fica até feliz quando está começando recebeu a Cristo. Nossa, que letra linda, olha, Jesus vem aqui. Nossa, mas que letra mais. A palavra está falando que Ele não nos deixaria órfãos, e diz que quando Ele subisse para estar com o Pai, Ele mandaria outro da mesma espécie para estar conosco todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Eu queria, isso chega a ser até uma vergonha nós falarmos um negócio desse, porque não entendemos. Eu estava lendo esses dias aí, existem duas palavras para outro consolador no grego, ou é allos ou é hétero. O que é hétero? Hétero, quem conhece, heterossexual, o que é? É uma pessoa que se relaciona com uma pessoa do sexo oposto, correto? Então, eu me relaciono com outro que não é igual a mim. Eu me relaciono com outro que não é igual a mim. Isso é hétero. Mas a palavra usada para Espírito Santo é allos, um outro do mesmo tipo como eu. É isso que Ele enviou para nós. E Ele ajuda as nossas fraquezas. Isso é ter uma vida triunfante, gente. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós. O Espírito está intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis.
e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando que Jesus é o nosso irmão mais velho. Está falando, Henrique, que você faz parte da família de Deus. Você tem noção disso? Nós perdemos a noção das coisas às vezes. Nós ouvimos tantas mensagens que perdemos a noção do que é aquilo que o Evangelho está dizendo. E aos que predestinou, 30, a este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. 4 coisas importantes que Jesus falou aqui, que o Espírito falou pela boca do apóstolo Paulo. Primeiro, Jesus resolveu o problema da lei e do pecado. Outra coisa, Jesus permitiu que o Espírito estivesse em nós. Terceiro, o Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E o Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas. Tá bom para você isso? Tá bom para você isso ou não? Não tá bom. Não tá bom para você? Tudo o que nós precisamos está descrito aqui em Romanos capítulo 8. Se você como cristão entender Romanos capítulo 8, vai se acabar os lamentos, vai se acabar as tristezas, vai se acabar o sentimento de eu estou sozinho. Ele disse bem claro, resolveu o problema do pecado para você. Quanto você pagou? Nada. Ele estabeleceu uma nova lei. Quanto você pagou? Nada. Ele enviou o Espírito Santo. Quanto você pagou? Nada. E o Espírito Santo continua ajudando as suas fraquezas. Quanto você pagou? Nada. Nada. E agora começa a mensagem, pessoal. Mais 1 hora de mensagem, estou brincando. Preste atenção no 31. Cântico de vitória. Deus é por nós. Já vi algumas pessoas pregando assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E uma pessoa pregou assim uma vez: todo mundo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, e Paulo está agora ratificando, ele está concordando com tudo que nós acabamos de falar. Ele está lembrando que Jesus resolveu o problema do pecado. Homem nenhum poderia resolver isso. Ele está lembrando que Jesus, ele permite que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida espiritual. Ele está lembrando que Jesus envia o Espírito Santo para estar conosco, e ele lembra que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, e ele está confiante. Repita comigo: o apóstolo Paulo está confiante. Você não coloca lá no Facebook, quem usa Facebook ainda, estou me sentindo abençoado. Aí tem aquele bichinho redondinho, com a carinha assim, cara de pastel com a orelhinha. Não tem? Me sentindo abençoado. Se tivesse lá o Facebook da época, Paulo estaria agora com o status Paulo se sentindo confiante. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele está falando, se Jesus resolveu o problema do pecado, o Espírito Santo está conosco, quem é que pode nos derrubar? Quem é que pode nos vencer? Ninguém. Ninguém. Ah, é meu vizinho fofoqueiro. Olha, o vizinho olho gordo, meu Deus. Ele tem um olho gordo sobre as minhas coisas.
Já conversou com pessoas assim? Olha, a pessoa está com o olho gordo sobre o seu carro. Deixa ter olho gordo, vai fazer o quê com o olho gordo dela? Cristão, às vezes, falando desse tipo de coisa. Nossa, a pessoa está com uma inveja. Acredita mais na inveja do que no que o Paulo acabou de dizer. Que Jesus resolveu o pecado, que Jesus venceu a morte, que o Espírito está dentro de nós, que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas. O que você precisa? A pergunta é: o que você precisa para ser feliz? Só fala, pastor, não. O que falta para você ser feliz ainda? O que está faltando para você ser feliz? Porque, vou falar uma coisa para você, a palavra está falando, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Ah, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Eu já até preguei uma vez pastor, eu queria ter pastor, eu queria ter uma biqueira de droga, pastor. Pelo amor de Deus, né? Você acha que Deus vai te entregar um negócio desse? Lógico que não. Nós estamos falando de coisas dentro da palavra. É um negócio bem, eu tenho que falar um negócio bem assim, para ficar claro, né? Pastor, eu queria uma biqueira, uma bênção. Gente, todas as coisas que a palavra pode te oferecer, ok? Ficou claro? Ele vai te entregar todas as coisas, confiança na palavra. Presta atenção, outra coisa: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não há acusação, e essa acusação é pecados martelando na sua cabeça. Quem aqui já se sentiu condenado? Não levante a mão. Todo mundo aqui já passou por esse tipo de problema, eu tenho certeza. Pecado ali, ó, você sabe que fez o negócio errado, ele martelando, e você, pecado, acusação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que é justificação? Justiça de Deus não é um negócio que Ele vai descer dos céus com um monte de anjo e vai sair tirando flecha, matando todo mundo. Não é isso não. Justiça de Deus é um bom relacionamento com Deus. A palavra está falando que nós estávamos mergulhados no pecado. Sabe o que Ele fez? Ele pegou e nos colocou num bom relacionamento com Deus. Ele está citando Isaías 50 aqui. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Quais são os pecados que tanto martelaram a sua cabeça? Ah, pastor, já pensei em me matar, já dei a facada em uns, puxei revólver, saí no braço, desci o soco, fiz o gato na energia. Se você se arrepender, se eu me arrependo dos pecados que cometo, a palavra está falando: quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem coloca você numa posição de relacionamento com Ele. É Deus que coloca. Presta atenção: quem os condenará? Quem é que vai bater o martelo e falar que você não pode? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à direita de Deus, e também intercede por nós. São dois intercedendo, tá? Se para você não estava bom, é um só intercedendo, pastor, é um só, é pouquinho.
Então, se você é exagerado, tem 2. É o Espírito que intercede por você, dentro de você, e o Filho que está à destra de Deus, intercedendo por você, dia e noite. Lá em Hebreus, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 13, diz assim, que visto que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Há um sumo sacerdote, há alguém te representando, você representa alguém, e alguém está representando você lá, e diz que esse sumo sacerdote, ele não cometeu pecado, para que você hoje pudesse se achegar ao trono da graça, para alcançar o quê? Graça e misericórdia. Você e eu não merecíamos nada, mas ele está falando que hoje nós temos acesso a Deus para ter o quê? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. 35. Já estou terminando. Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Ele está falando assim, eu vou falar de uma outra maneira. Quem pode nos separar da nova lei? Quem pode nos separar dos pecados resolvidos? Quem pode nos separar de termos o Espírito Santo de Deus? Ele está perguntando, quem é que pode nos separar do Espírito, testificando que nós somos filhos? Quem é que pode nos separar do Espírito intercedendo por nós? Quem é que pode nos separar das bênçãos que Ele vai nos entregar? Quem é que pode nos separar da boa posição que Ele nos colocou? Quem é que pode nos separar da intercessão que Jesus está fazendo por nós? Quem pode? É isso que o apóstolo Paulo está perguntando. A tribulação, os momentos difíceis, a angústia, quando você fica com o coração apertado, por causa de uma situação, a perseguição, estão me perseguindo, pastor, bem-vindo ao clube. Eu já criei até uma fila, já estou distribuindo senhas, isso é normal. Você já tem que acordar, já pensando, eu serei perseguido hoje. É o jogo lá fora, todo mundo é perseguido, todo mundo persegue alguém, você não é a última bolacha do pacote. Estão me perseguindo porque eu sou tão lindo, eu sou o pastor William, acho que tem algo dentro de mim. Não, gente, todo mundo persegue todo mundo aí fora. Nós que somos de Cristo devemos ser diferentes, devemos pegar essas dificuldades que vêm contra nós e respondermos de uma maneira diferente. A perseguição é normal aí fora, normal. Isso não é suficiente para te tirar do amor de Cristo ou de tudo aquilo que Ele fez. A fome, a nudez, o perigo ou a espada, nada disso pode te separar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Preste atenção, já pensou? Pensa comigo, raciocine. Jesus veio à terra para nos trazer salvação, e aí na primeira perseguição ele fala assim, ai pai, eu não quero mais salvar a humanidade não. Que isso? Jesus mimado agora? Não pai, eu estou voltando para casa, estou voltando pai, não quero saber não, vamos. Teve isso não, gente. Qual que é o exemplo de Cristo? Ou Cristo não foi perseguido? Ou Cristo não foi cuspido? Ou Cristo não foi xingado? Por que nós cristãos ficamos tão ressentidinhos? Eu estou tão chateadinho. Por que nós ficamos assim? Por que nós cristãos somos assim? Sendo que há um poder imensurável dentro de nós. Há um poder gigantesco dentro de nós, e Paulo está falando,
nenhuma dessas coisas pode te separar. Nada disso pode separar, porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aí nós cantamos: campeão, vencedor, né? Cantamos campeão, vencedor, versão do Lua Santana. Põe a versão do Lua Santana aí, pastor. Campeão, vencedor, Deus da asa. A palavra não diz que nós somos campeões. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra não diz que nós somos apenas vencedores. Ela diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra está falando que nós somos mais do que vencedores. No original, o pernicos, ou seja, excelência, acima da medida. É o que a palavra está falando. Que o que está dentro de nós nos faz ser vencedores acima da curva. Não, se essa mensagem não trouxer mudança nenhuma para você, não precisa vir semana que vem. Encerre. Acabe com tudo. Sério mesmo. Se isso não for suficiente para você, eu vou separar uns coaches aqui, para você fazer uma imersão, porque Jesus não está resolvendo mais. A palavra está falando: você é mais do que vencedor. Ai, pastor, mas falaram que o meu trabalho é um lixo. E você está ligando para o que ele está falando? Eu acho que eu vi uma mensagem. Ai, estão falando mal de mim, pastor. Estão falando mal. Falaram que, olha, pastor, falaram que eu sou isso. Acho que é uma mensagem do Charles Spurgeon, pregador. Eu não tenho certeza se é dele essa frase. Eu acredito que seja. Ele fala assim: eu não ligo mais quando falam das minhas imperfeições, porque eu sei que isso que eles estão falando, eu sou ainda pior e preciso melhorar ainda mais. Aí nós ficamos ressentidos. Ele falou de mim, eu sou tão especial. Gente, esquece o que os outros estão falando. Foque no que a palavra está falando de você. E a palavra está falando o quê? Que tem Jesus, tem o Espírito, tem poder, tem unção. Está falando que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Pastor, apareceu um anjo tão lindo no meu telhado, ele veio sapateando, ele não pode te separar de Deus. Pastor, apareceu um demônio, nossa, com o rabinho, ele, e com o seu tridente, parecia até o tridente do Aquaman, pastor, era um negócio muito louco, ele estava voando. Esse demônio não pode te separar do amor de Deus. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Olha o que ele está falando: que morte e vida não tem poder, que seres celestiais ou infernais não têm poder, nem mesmo o tempo tem poder. Ele está falando que nem a altura, nem a profundidade, medidas, nem alguma outra criatura. Imagina uma outra criatura, pastor, o ET de Varginha. Você acredita em ET, meu irmão? Você acha que ele é verdinho, baixinho, tem uns negocinhos, tipo do Toy Story? O garra, ele que escolhe quem vai e quem fica. Você acha que eles são assim? Você acredita em ET? Deixa quieto isso aí, irmão. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se coloque de pé. Pode abaixar a luz. Se você entendeu isso que foi ministrado hoje,
Se você entender o básico, não precisa decorar o texto, nada disso. Se você entender que todos nós precisamos de Jesus, que era o que o apóstolo Paulo estava falando. Se você entender que sem Jesus você está afundado no pecado, seguindo os desejos do seu pensamento, do seu corpo. Se você entender que sem Jesus você não é filho, e que sem Jesus não há o Espírito Santo, você entendeu a mensagem que foi ministrada hoje. Se você entendeu que Jesus, ele sacrificou tempo, sacrificou vida, para que você hoje estivesse aqui e tivesse vida e paz, é essa mensagem que ele tem para você hoje. Ele tem vida e paz para você, e tem todas as outras bênçãos que estão incluídas neste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Você pode estar com um exemplar desse em mãos, você pode ter ela no seu celular. E eu quero dizer uma coisa: o ser humano, ele fica buscando a vida toda objetivos, metas, traçando coisas para se encontrar. E quando o ser humano ele vai alcançando seus objetivos, ele fica desmotivado e percebe que tudo aquilo que ele tanto buscou, no final das contas não era nada. Sabe por quê? Porque no final das contas nós fomos criados para recebermos o Espírito que nos faz sermos filhos de Deus, termos relacionamento com Deus. A nossa vida não está baseada em metas para conseguirmos dinheiro ou qualquer outra coisa. A nossa vida está baseada em termos Cristo, para termos uma vida abundante, uma vida feliz aqui também nesta terra. E Paulo fala confiante: nada pode te separar dessa condição de mais do que vencedor. Eu não preciso neste momento ficar berrando, gritando e nem fazendo movimentos aleatórios para que você acredite. A autoridade da palavra não está nisso, em movimentos, em jargões que eu posso usar. O poder da palavra de Deus se manifesta poderosamente em cada coração por sua própria unção. A palavra de Deus é sempre ungida, e é ela que é apta para discernir e dividir as intenções e pensamentos do coração. É uma noite para que você possa ouvir o que Deus está falando para você. O que Deus está falando para você. E Deus está dizendo que se há problema com o pecado, Ele resolveu o problema e deixou os meios para que você tenha uma vida diferente nessa terra. Se você se sente sozinho ou sozinha, saiba que você pode procurar diversos parceiros, homens, mulheres, o que você quiser, e você não vai encontrar a felicidade plena. Sabe por quê? Um homem e uma mulher não tem poder suficiente para sanar o desejo que o nosso espírito interior tem de ter relacionamento com Deus. Se você se sente sozinho, sozinha, a palavra está falando que Ele deixou o Espírito de Deus para ter relacionamento contigo a qualquer hora. Se sentiu sozinho, Espírito de Deus, leia a palavra e fale com Ele. A palavra diz que Ele é o Consolador, e Ele confirma que você é um filho, é uma filha. Ah, pastor, eu fui abandonada pelos meus pais, eu fui maltratada, eu fui abusada, fizeram de mim gato e sapato, saiba de uma coisa, a palavra está falando que o Espírito tem poder de confirmar
o Abba, Pai em seu coração, paternidade, restauração. Eu olho para o meu pai e sinto nele, eu não sinto uma paternidade. Saiba de uma coisa, não olhe para ele, olhe para o Senhor, o Pai das luzes, o Pai de amor que decidiu sacrificar o seu único filho para que você também se tornasse filho juntamente com Jesus. Eu me sinto acusado, pastor, não me sinto digno. Os seus pecados estão perdoados. E se há alguma coisa que ainda precisa ser perdoada, agora é hora de você falar com Ele. Abra a sua boca e confesse: Senhor, eu falei aqui, mas eu tenho vergonha. Não há vergonha. Não há nada que você não vá falar que Ele já não saiba. Você não vai pegar Deus de surpresa. Fale: Senhor, eu falei aqui, eu preciso do seu perdão. A sua palavra me garante perdão. Senhor, continue intercedendo por mim aí nos céus. Eu sei que o Senhor continua intercedendo todos os dias por mim, e eu sei que o seu amor foi derramado em meu coração quando eu aceitei a Cristo. Quando a tribulação vir até mim, o amor foi derramado. Quando a dificuldade vir até mim, o amor foi derramado. Quando as pessoas disserem que não valemos nada ou não vamos chegar, não vamos nos preocupar com isso, vamos nos lembrar o que o amor disse para nós. E o amor disse para nós naquela cruz, o amor disse com um gesto, sim, com um gesto de braços abertos naquela cruz, ele disse: vocês são mais do que vencedores em mim. A mensagem da cruz de braços abertos é: eu tomei os seus pecados, as suas deficiências, para que vocês se tornassem mais do que vencedores em mim. Pai, te agradecemos por este culto, por essa ministração. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, nos louvores, nas ministrações, por sua palavra. Eu não me movo, Pai, por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Eu não me movo por aquilo que está acontecendo ao meu redor, Pai. Não me movo por aquilo que está acontecendo externamente, mas eu me movo por aquilo que eu creio que está acontecendo agora, no mundo espiritual. Obrigado, Pai, pelo privilégio de servir em sua casa. Obrigado, Pai, porque nada pode me separar do seu amor, nada pode me separar. Até mesmo se todas essas pessoas que estão aqui na igreja hoje, Pai, decidissem nunca mais ter relacionamento contigo e ir embora da igreja, nem isso poderia me separar do seu amor. Se hoje tudo virasse ao avesso, nem isso poderia me separar do amor que o Senhor derramou em meu coração. Levante suas mãos, ore um pouco, agradeça, louve o seu lindo nome, o nome de Jesus. Isso é uma vida triunfante. Quando você levanta suas mãos, receba mais da unção de Deus para despedaçar julgos, pesos. Algumas pessoas, enquanto estiverem com as mãos levantadas, aquelas que creem, sentirão como uma brisa em suas mãos, e uma unção irá tomar todo o seu corpo, tanto você que está aqui como você que está em casa. Um poder irá passar por você. Não fique com medo, não se assombre, deixe o poder de Deus
Deixe o poder de Deus transpassar o seu corpo. Drava celeberianto rolovocoso mi andra casi di bikiniasu somogosh. Blava solo sus loboko manacandre bishere batre. Ribini minereto rolo sus loboko mamamande le biandre casi. Dremene menandere re suro loboko manaladere le biandro locos. Rabada manala labaras. Tem duas pessoas que vêm sentindo dores de cabeça constantemente. Tem prejudicado o sono. É como se a pressão subisse fortemente. Em o nome de Jesus, essa enxaqueca, essa dor de cabeça, subida de pressão, a partir de agora não irá mais funcionar no seu corpo. Laramane keremanantorovo susalande keremeniandro loco ceremenes. Ba celebriantro lovo suseleberinde bigas amagado vogos. Dramanandro loco sulibiriandre libas raka mabavas. Quero abençoar a sua casa, abençoar a sua semana, abençoar a sua família. Se você pode, levante as suas mãos. Você possa ir para a sua casa em segurança, em paz, em tranquilidade. Que essa semana possa ser diferente. Possa começar de maneira diferente, de maneira gloriosa e agradável. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aguarde no seu assento até Diaconisa Maiara liberar vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.